Bom dia, gente, paz e graça, muito bom. A gente está aqui hoje para celebrar a ceia juntos, esse encontro de família, de mesa. E eu tenho compartilhado uma coisa que para mim é muito forte no meu coração. Eu acho que a Bíblia diz que quando a gente pecou, os nossos olhos do invisível se fecharam e os nossos olhos do visível se abriram. Então a gente passou a ver a vida a partir do visível e não do seu invisível. Com isso, nós perdemos a capacidade de aprender. E quem não sabe aprender, conhecer, ele é treinado. Então, quando uma pessoa não sabe aprender, você treina ele. Um animal é treinado porque ele não aprende. Se ele pensasse, ele não era treinado. Um macaco de circo, porque ele não aprende, Mas ele vai vendo os benefícios do seu treinamento. Ele acha que desfrutar os benefícios do seu treinamento é aprendizado. Não, é escravidão. Então, o adestramento substitui o conhecimento. Então, às vezes, a gente é uma pessoa bem adestrada, porque se tornou absolutamente ignorante da pessoa que a gente é. Então a gente se comporta de uma determinada maneira para ser aceito, para ser reconhecido e para continuar desfrutando os benefícios. É tão forte isso que na vida de Jesus não aparece um currículo, aparece uma genealogia. Jesus se apresenta a partir de uma árvore genealógica que confere a ele senso de origem e de propósito. Quando você não tem consciência da sua genealogia, você substitui isso por um currículo. E eu tenho ficado chocado hoje em dia o valor que as pessoas dão no currículo. Sendo que a única coisa que um profeta deveria ter para ser profeta era conhecimento e não currículo, porque senão ele não era um profeta. Ele só é um profeta se ele surpreender a falta do currículo. Então, o que você está criando dentro da sua casa? Um currículo ou uma genealogia? Seus filhos contam a história de uma natureza ou eles apresentam o resultado do seu treinamento? Você vai exibir seus filhos num picadeiro, mostrando o quanto que eles foram bem treinados, e agora eles merecem os doces que serão jogados na plateia. Ou ele vai se impor de tal maneira que a última coisa que alguém vai perguntar para ele é o quê? O currículo. Amém, amor? Glória a Deus. Então nós somos um macaco com currículo de gente, ou nós somos uma pessoa bem formada. Por isso que nós cantamos e vamos cantar de novo, é que o nosso trabalho é conhecer. Por isso o nosso trabalho em Deus não deveria produzir cansaço. Porque ia produzir o quê? Conhecimento. E quem tem conhecimento não se cansa.
porque não perde tempo tentando provar o seu currículo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, o conhecimento, ele é retroalimentado. Então, quando você conhece, você retroalimenta, não é isso? É uma energia retroalimentada. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer, mais você pode conhecer. Então, isso é uma retroalimentação que não produz o quê? Cansaço. Agora, você não imagina o trabalho que isso dá. Porque não tem coisa mais trabalhosa na nossa vida do que finalmente deixar de pensar a partir do meu currículo e passar a pensar a partir da minha natureza. Para que aí eu possa formar um currículo que traduza a pessoa que eu sou e não um currículo que compense a pessoa que eu não sou. Então, muita gente está usando o seu currículo como uma forma de compensação e não o seu currículo como uma forma de tradução. Então, o currículo de Jesus ia traduzindo a pessoa que ele é, mas não compensando. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque às vezes você pode achar que nós estamos viajando muito cedo, assim, que é domingo de manhã, não dá para pensar um trem assim. É o seguinte, mas fique esperto. Porque o diabo não vai tentar com você o que ele não tentou com Jesus. Então, Jesus em pessoa, no momento do seu desértico, Jesus no seu lugar desértico, desprovido de todo poder de circunstância, ou seja, Jesus no seu mais alto grau de fome e necessidade, ele foi tentado a provar quem ele era através do seu currículo. Então o diabo vai provocar em você não uma crise de capacidade. Ele vai provocar em você uma crise de identidade que dessignifique o seu currículo. Porque aí você vai passar a fazer tudo o que você pode fazer só para provar quem você é. Amém? Agora, sabe qual é o trabalho mais difícil? É você descansar. Amém? E falar, eu não estou aqui para resolver. Eu vou resolver. Mas primeiro eu estou aqui para aprender. E a hora que eu tiver movido apenas de convicção e não de necessidade, então agora é a hora de eu fazer o que eu sei. E isso dá um trabalho. Porque você não imagina, na hora da necessidade, o que a gente quer fazer? Usar o nosso currículo para resolver o problema. E não aproveitar a oportunidade para aprender. Glória a Deus, meu irmão. Cuidado. Porque ser um cara bonito, forte, inteligente, e tem muita gente que vai fazer você pensar que você é um macaco de grande porte. E tem gente que vai pagar ingresso caro para desfrutar a sua performance. Depois eles voltam para casa e não tem compromisso algum com quem você é. Você vai ser só um cara mantido para garantir que o espetáculo funcione. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não? Então fique esperto, porque dá trabalho. Ontem, eu estou compartilhando esse testemunho, porque ontem eu peguei um ônibus de Congonhas para Guarulhos. Eu vou dar um testemunho bem íntimo, bem pessoal, mas porque se eu não contar, não tem outro para contar, é mais um testemunho. Porque foi uma coisa lá, eu e um amigo só. E
entrei no ônibus ontem, em Congonhas, e o motorista gritou meu nome. E me abraçou, chamou os amigos dele. Ó, aqui quem está aqui no ônibus com a gente. E foi muito legal. Aí ele me abraçou, quis tirar fotografia, a gente tal. E aí depois ele queria me contar a história dele. Tanto é que a gente, depois que o ônibus parou, eu fui ouvir um pouco da história dele. Ele é um cara cristão de muitos anos. Hoje ele está com 61 anos. Mas ele desistiu da igreja. Ele não conseguiu mais encontrar na igreja ambiente. Os filhos dele congregam, a gente pôde conversar um pouco sobre isso. E ele falou assim, Paulo Júnior, você não tem noção há quantos anos você abençoa a minha vida. E enquanto eu vim de Congonhas até Guarulhos, dirigindo, veio passando um filme na minha cabeça de quantas coisas você teve participação na minha vida e que eu fui abençoado e por isso eu te acompanho. Aí ele falou uma coisa que eu vou dar um testemunho para vocês, assim, para te encorajar. Ele falou assim, olha, mas eu queria te falar, isso é lá, gente, lá no estacionamento de Guarulhos, o povo descendo. Ele falou, eu queria te falar uma coisa para te encorajar. Eu falei, pode falar. Ele falou o seguinte, esses anos todos que eu tenho acompanhado, eu vi muita coisa, vi muita gente fazer muita coisa. Mas eu tive uma ligação forte com você por uma razão. Eu falei, qual foi? Ele falou assim, porque você faz muita coisa, mas você se importa. E durante esses anos eu vi muita gente fazer muita coisa, mas eles não se importam. Isso é triste, amados. Muito triste, Cláudio. Isso é muito triste. E foi então no meio disso tudo, eu vi que você pode fazer muita coisa, você faz muita coisa, mas a grande diferença que me fez ficar prestando atenção no que você tem para ensinar é que você se importa. Aí ele me mandou uma foto e escreveu assim, esse seu olhar. Alguém vê, rapaz. Uma foto tirada do YouTube. Alguém que estava prestando atenção no seu olhar na tela do YouTube. Presta atenção, amados. Não é o que você faz. É se você se importa. E hoje as pessoas sabem fazer muitas coisas, mas no fim, elas não se importam. E elas abandonam quem não está correspondendo à expectativa delas para preferir a freguesia de quem reconhece o currículo delas. Então, hoje, o currículo conta tanto quanto o reconhecimento. Por isso, as pessoas se tornaram mercadores de currículo. Porque não se importam. Então, a cena que está montada aqui hoje é uma cena pedagógica. Então, nós não vamos tomar a ceia. Nós vamos entrar na cena pedagógica. Toda vez que Deus nos mandar fazer alguma coisa, mais do que fazer, Ele quer que a gente entre dentro da cena pedagógica. Há uma cena. Jesus montou um cenário. Deus só colocou o homem no mundo depois que a cena pedagógica, tudo que podia nos ensinar, estava montado. E hoje a gente deixou de prestar atenção no que Deus pode nos ensinar no cenário para ficar obcecado com aquilo que a gente pode fazer para mudar a circunstância. Então a gente não entra a cena pedagógica para aprender. A gente entra o cenário performático para mudar. Então nós não estamos entrando numa sala para aprender. Nós estamos entrando como gladiadores para lutar uns contra os outros, para saber no fim quem é que venceu pelo seu currículo. Amém, amados? Vamos cantar este novo? E você vai falar assim, Deus, vai dar muito trabalho para mim descansar, mas eu quero descansar, amém? Glória a Deus. Vem cá, vamos sentar aqui.
qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Daniel. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Cláudio, eu vou provocar um assunto aqui hoje que eu estou precisando conversar. Eu estou precisando conversar com amigos. Desde agosto desse ano, Deus me levou para muitos lugares, de culturas, realidades totalmente diferentes. Então, eu tive na América do Norte, na região de Nova York, na região da Flórida, e que apesar de ser os Estados Unidos, são realidades diferentes. É mais ou menos a mesma cultura, mas expressa em realidades diferentes. A dinâmica é diferente, a dinâmica urbana, a rotina, enfim. E foi interessante porque eu tive a oportunidade, Deus me deu o privilégio de ir a esses lugares 20 anos depois. Então eu fui, há 20 anos atrás, percebia uma realidade. Naquela época a gente conversou com alguns líderes nesses lugares todos. E a gente conversava sobre aquilo que estava acontecendo com o Brasil há 20 anos atrás. Qual era o cenário que se apresentava para a realidade brasileira há 20 anos atrás, no convívio com outras culturas? Ou seja, como que o povo brasileiro, na medida em que prosperava, porque o Brasil vem vivendo prosperidade, não dá para dizer que o Brasil é o mesmo de 30 anos atrás. Eu não estou dizendo que o Brasil está vivendo justiça. Não há justiça no Brasil, mas há prosperidade. Exato. É só comparar com o resto da América Latina, é só comparar com outros países do mundo. Acho que nenhum país no mundo viveu os níveis de prosperidade que nós temos vivido. A nível de acesso ao recurso, tecnologia, ambiente, tudo. Toda a área que você pensar, nosso padrão construtivo, transporte, tudo, todos os recursos técnicos, tanto é que nós exportamos hoje.
Um exemplo disso está saltando aos olhos hoje, que o Brasil acabou de conquistar no PAN um número de medalhas como ele nunca tinha alcançado, passando México, Canadá, Cuba e assim por diante. Agora, isso não quer dizer que nós estamos melhorando como povo. Eu fui assistir um filme no avião, São Paulo para cá. E a introdução do filme era uma empresa vendendo repatriamento seguro. Se você quiser ter certeza de que você pode comprar a sua imigração, compre o direito de ser um imigrante legal. E a abordagem da propaganda de alto padrão para um público seleto era comer bem, viver bem, ter segurança, desfrutar de forma segura e elevada aquilo que o seu trabalho custou tanto para conquistar, é direito seu. Então, e lá fala, é a empresa com maior reconhecimento de resultado e excelência na América Latina em vender direito de imigração. Seu filho, você ser um imigrante de sucesso. Porque o bom mesmo dessa vida não está aqui. Aqui você atingiu o máximo, mas você ainda não tem a segurança que você merece, você não tem a saúde que você merece, e você não pode andar na rua adressado como você gostaria. E aí, isso já era um cenário há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu encontrei homens de 40 que atravessaram o deserto, todo mundo ilegal, saído de uma condição de pobreza e constrangimento aqui no Brasil, milhares, centenas de milhares, milhões de brasileiros que enfrentaram a morte para garantir uma condição, porque desesperaram, porque viram que aqui não tinha futuro. Isso há 20 anos atrás. E conseguiram. Tem hoje um padrão de vida que eles jamais alcançariam aqui no Brasil em condições normais. Alguns deles são mais ricos, moram melhor, comem melhor, se vestem melhor, dirigem melhores carros, do que os próprios, viajam tudo, do que o próprio morador da terra. São empresários, mas reféns. Não pode sair de lá para enterrar uma avó. Os filhos que nasceram nesse contexto não são estrangeiros. E aí a gente falava, ó, cuidado, porque vocês vão prosperar, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão ficar ricos, mas vocês não vão ganhar liberdade. Porque vocês vão parir um povo escravo. E às vezes você está achando que capitalizar seus filhos vai libertá-los. Não. Capitalizar seus filhos vai tornar eles escravos de qualidade. Porque eles vão continuar refém da mesma coisa. Porque não se emanciparam culturalmente. Vão continuar achando que a vida é o que se compra. E não o valor que a gente acredita. Então nós estamos formando pessoas de alto preço, mas de nenhum valor. Porque tudo na vida que tem preço é porque não tem valor. Não se precifica o que tem valor. Preço não é representativo do valor. Preço é substitutivo do valor. Bom, e aí a gente falava sobre isso, o cenário daqui 20 anos vai ser ruim. E eu tive a oportunidade de ir na América e de ir no Japão. São dois extremos. Mas o Japão também é altamente influenciado por uma cultura ocidental. Ou seja, a cultura oriental japonesa, milenar, não resistiu aos acenos da cultura adolescente ocidental. O país mais juvenil
do Ocidente, o adolescente do Ocidente seduziu o velho do Oriente. Brincadeira. E aí a gente foi lá na mesma época e alertou para todos os brasileiros. Falou, cuidado, vocês vão ficar ricos, vocês vão ganhar dinheiro, mas isso não significa que seus filhos vão ser pessoas o quê? Livres. E hoje, Cláudio, a gente tem lá, eu fui lá ver isso, e rodei tudo de novo. Aí eu passei nos Estados Unidos, passei na Escócia, outro país, uma cultura milenar. Eles estão achando que Edimburgo é 7.000 antes de Cristo. E já há estudos em Edimburgo, nas fundações de Edimburgo, calculando que Edimburgo pode ser 12.000 antes de Cristo. Dorme com um barulho desse, rapaz. Você consegue imaginar isso? Uma cidade organizada? Já existiu o Egito. Tudo, rapaz. E estava lá. Uma cultura impregnada de religiosidade. Passou por tudo. A religiosidade mística dos druidas, dos feiticeiros. Passou lá. E a religiosidade romana e a religiosidade reformada. E hoje um número incontável de estrangeiros reféns do alto padrão de vida. Aí da Escócia a gente foi Reino Unido, lá Inglaterra. Você não tem noção o que está acontecendo com os brasileiros na Inglaterra. O que significa uma igreja de sucesso brasileira na Inglaterra? É uma distração. É uma rave. Você faz uma rave, gasta o dinheiro que você tem, porque está sobrando, quase para esquecer quem você é naquele país. É quase um ópio. E fomos. Rodando. Portugal, Espanha, Suíça. Vai lá ver o que está acontecendo com a brazucada bem-sucedida. Sabe o que muda? O poder de compra. Poder de compra. A única coisa que você vai ver diferente no meio dessa juventude agora, com 40, então os pais tinham 40, hoje tem 60. Os pais estão apavorados porque não conseguem ter comunicação. Eles não se relacionam culturalmente. Boa parte dos pais deprimidos. Burnout, na quase totalidade da liderança das igrejas. Na liderança das igrejas, burnout. Todo mundo em tratamento de depressão, surto. Eu conheci um pastor que ele só saía do quarto para ir para o púlpito. Do púlpito ele voltava para o quarto. Beleza? E aí você vai rodando e vendo o que está acontecendo. O cara passa dos 60 e ele fala, tá bom, e agora? E se eu ficar doido? E se eu ficar gaga? E se eu fizer xixi nas calças? E se eu não conversar nada com nada? E o povo, uma usina. Eu estou contando isso, amados, porque isso tem a ver com todos nós aqui. Isso é uma cena. O que nós estamos estimulando? E eu queria ler um texto, e por isso eu estou precisando conversar. Estou precisando conversar com os amigos.
Porque aí o que me vem à mente é a cena da ceia em que o Judas... Então eu vou abrir, conversa, você nos abençoa aí. Lá em João, no capítulo 12, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, na Betânia, onde estava Lázaro, o que tinha morrido e ressuscitou, fizeram ali uma ceia, a cena. A cena está lá, Deus montando de novo a cena pedagógica. E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então, cada um no seu papel. A Marta lá, trabalhando, correndo. E a Maria foi lá, pegou um arratel, um frasco de perfume muito caro, puro, quebrou aquilo e ungiu os pés de Jesus e enxugava os seus pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa com o cheiro do perfume. Presta atenção na ênfase que Jesus está sempre dando nessa questão de ungir os pés, lavar os pés. Porque os pés são sinal de quê? Autoridade. Onde pisar a planta do seu pé, eu te darei por herança. Não é onde você puser a sua mão. Quem precisa ser adestrado na mão é o escravo. Por isso que Jesus, antes de ir para a cruz, ele passou por 2 bacias. A do Pilatos, que lavava as mãos, e a dele, que lavava os pés. Quem está acostumado com poder, na hora do aperto, lava as mãos. Quem está acostumado com autoridade, na hora do aperto, firma os pés. E parece que nós estamos criando um povo que é tão ensimesmado do seu currículo que na hora do aperto, o que ele faz? Lava as mãos. Vender imigração segura para os nossos filhos. Imaginar que a vida que nós almejamos é o que pode ser comprado em outro lugar, isso é lavar as mãos. Então nós estamos cheios de gente empoderada que podia transformar uma nação fazendo o quê? Lavando as mãos. Sendo que Jesus quer ungir os pés para que a gente firme o pé e assume a responsabilidade daquilo que Deus nos entregou. Então nós temos que parar de gerar gente com o direito de quem lava as mãos. E formar pessoas que assumem a responsabilidade de firmar os pés. E aí, a hora que está acontecendo isso, o Judas falou assim: por que a gente não vende isso por 300 dinheiro e não dá para os pobres? É engraçado isso, Cláudio. Eu sei que você gosta, por isso eu posso pensar com você. O número 3 é recorrente na cabeça do Judas. Ele está sempre fazendo a conta em cima disso. 300 dinheiro, 30 moeda. Porque o 3 representa ou a triunidade humana ou a triunidade divina. Então o 3 é sempre o limite máximo das competências. Se elas não forem combinadas, se eu não combinar o meu triuno visível com o triuno invisível, eu não formo a pessoa. Por isso que Deus vai se descansar no 7º dia. É uma viajação aqui, mas você chupa essa manga. Então nós temos uma recorrência de explorar a capacidade humana, a última consequência, e não perceber o invisível dela. Então nós podemos ficar limitados ao visível, multiplicando 3 por 10 ou 3 por 100.
O que é o povo que é gerado na sua casa? É um multiplicador de 3 por 10? Ou um multiplicador de 3 por 100? O que ele é? Ele é um 3 vezes 10? Ele é um 3 vezes 100? Isso é só o preço. E sabe por que eram 30 moedas? Porque era o preço que se pagava por um escravo. Então, um bom escravo você vendia por 30 moedas. Então, Judas foi lá e vendeu. Presta atenção na gravidade que nós estamos falando aqui. Nós estamos vendendo a figura redentiva de Cristo ao preço da figura resolutiva do escravo Jesus. Nós estamos pagando o preço de Jesus como escravo, porque não queremos entrar na dimensão eterna do Cristo pleno. Então nós não estamos querendo formar um filho Cristo. Nós estamos querendo formar um filho que consegue pagar o preço do escravo Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a desculpa que... É que eu vou encerrar. A desculpa que o Judas usou para justificar a sua corrupção foi a filantropia. Por que a gente não paga a taxa dos pobres para poder ter direito à vida que a gente acha que merece? E eu creio que se nós não ultrapassarmos nesse país, de forma cristã, o limite abusivo da filantropia, nós estamos formando filhos escravos em todas as categorias sociais, porque eles são escravos da competência, dos que compram e dos que vendem. E aí não há redenção. Porque o que existe é uma precificação da escravatura, ou de 30 ou de 300. O de 300 compra 10 vezes o de 30 e o de 30 compra 10 vezes o de 3. Mas isso não é redentivo. Porque não cria uma cultura de família. A gente não se sente responsável um pelo outro. A gente só se sente no direito de continuar vivendo o que a gente tem para viver e pagando todas as taxas. Tanto é que os maiores pagadores de impostos no Brasil não fazem a revolução que o país poderia viver. É um anestésico. É quase que como um direito. Por isso que há tanta variação na compreensão do tributo. Por isso que nós temos tantos tributos. Por isso que tudo aqui é precificado. Tudo é precificado. A gente não tem uma estrada boa porque a consciência é cidadã. A gente acaba tendo uma estrada boa porque paga o pedágio. Aí a gente arruma um dinheiro para pagar o pedágio, paga e reclama se ela não ficar boa, se a empresa não prestar o serviço, a gente despede e põe outra. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Porque se não fosse a precificação, o serviço nem era prestado. Então, meu irmão, eu estou precisando, assim, abrir meu coração como avô. E agora nós vamos dobrar o número de netos lá. E conversar com o meu povo aqui, com a minha comunidade, porque é daqui que eu saí e foi para aqui que eu voltei. Trazendo na bagagem essa reflexão que passa por aqui. Será que nós vamos continuar trabalhando como quem acha que a taxa resolve?
ou nós vamos finalmente aprender a trabalhar como quem assume a responsabilidade? Será que, no fundo, eu vou pagar o pão do pobre ou vou repartir com ele o meu pão? Será que não é cruel continuar pagando a taxa da pobreza, tornando ela cada vez mais degradante, em vez de compartilhar com as pessoas a nossa condição de vida? Será que Deus quer que eu pague uma tarifa resolutiva, ou Ele quer que eu desenvolva empreendimentos redentivos? Você, como empreendedor, o seu empreendimento, como em todos os empreendedores aqui, de qualquer nível de empreendedorismo, todos os empreendedores aqui, você empreende como quem redime, ou você empreende como quem possui? O seu empreendimento produz libertação para as pessoas que trabalham com você, ou o seu empreendimento te dá a sensação de que você finalmente garantiu o seu estilo de vida e está pagando a taxa para viver sossegado? Amém? Você que trabalha com estudante, você que está lá dentro do ambiente escolar, é um profissional, você está lá no meio corporativo, você teve a disposição de ir lá e gerar um produto, e estamos aí vivendo todas as agruras disso. Você, como qualquer um outro que viveu lá todos os dramas empresariais, e todos nós vivemos isso aqui, os sims e os nãos do meio empresarial, o que fica de pé, o que cai, tudo isso. Você é um homem vivenciado nessa área, não é um cara que acertou todas, não é um cara que errou todas, você está vivendo isso lá da forma mais dramática, e, enfim, estamos aqui para compartilhar. E aí? Eu vou dar uma volta antes de voltar no ponto onde você está, e aí eu vou pedir paciência e atenção de vocês, porque aparentemente eu vou desviar sem volta esse assunto, porque eu vou voltar no início dessa reunião, no texto que o Rafa leu aqui no início, e vou voltar no testemunho que você trouxe da pessoa lá, do motorista, aí na história. Eu acho que você não sabe disso, eu acho, talvez até você saiba. Há quase 20 anos atrás, quando nós nos conhecemos, já tem um tempinho, né? A primeira vez que eu ouvi compartilhar uma mensagem foi o texto que o Rafa trouxe. Foi a primeira mensagem que o Espírito te usou para mexer com a minha vida, que fala a respeito do momento em que Jesus chama os discípulos e diz para eles assim: afasta um pouco o barco, vocês vão lançar essa rede de vocês, depois de já terem tentado a noite toda, vocês vão lançar num lugar mais profundo. Vocês vão a águas mais profundas e vão lançar as redes de vocês em águas mais profundas. Tem muito tempo, e essa mensagem ela não tem saído da minha mente desde então. Por quê? Por que eu estou comentando isso com vocês? Todos nós, em todas as nossas fases, em todos os nossos momentos, lidamos com uma angústia profunda. Todos nós, nos seus mais variados níveis. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha um nível de angústia, eu tinha um nível de eternidade batendo dentro de mim, eu tinha um nível de acesso ao invisível e, ao mesmo tempo, de contato com o visível. E à medida que o tempo vai passando, ingenuamente, às vezes a gente tem a impressão que essas coisas vão diminuir, e elas não vão diminuir. Eu tenho gostado muito de fazer a análise dessa angústia que está dentro de nós e, lembrando desse texto, esse chamado de Jesus para águas mais profundas, esse chamado de Jesus para águas que eu não entendo, que eu não enxergo, e o sinal, o símbolo do mar nas Escrituras, de uma forma geral, é mistério.
Então eu estou num lugar de mistério e o chamado de Jesus é para ir para águas mais profundas, onde os meus pés não alcançam. E mais, é nesse lugar que Jesus nos convida a lançar as nossas redes. Quando nós somos jovens, quando nós somos imaturos, nós tendemos a lidar com as nossas agonias como quem diz assim, não, isso não é nada. Nós tendemos a lidar com as nossas angústias como quem diz, não, isso aí é só uma coisa que passa. Só que todos nós sabemos que não passa. À medida que nós vamos amadurecendo, todos nós sabemos que a angústia própria da vida, as questões que envolvem as injustiças que estão ao nosso redor, elas não diminuem. A não ser que a gente decida por uma vida rasa. É uma possibilidade que não vai resolver. Também não vai resolver. Mais cedo ou mais tarde, a gente começa a buscar formas de falar assim, o seguinte, deixa eu lidar com as minhas angústias com alguma forma de anestésico. Então eu descubro algumas coisas na minha vida que anestesiam temporariamente a minha angústia. Isso pode acontecer de maneira ilícita, mas também pode acontecer de forma lícita. Eu posso fazer isso através da cultura, posso fazer isso através de filmes, posso fazer isso através de amigos, posso fazer isso através de confrarias, posso fazer isso através de bebida, não necessariamente de forma ilícita. Isso produz uma certa anestesia para as nossas angústias, mas mais cedo ou mais tarde, isso também não vai resolver. Mais cedo ou mais tarde nós vamos entender que não vai dar. E aí nós passamos por uma terceira etapa, que é a etapa religiosa. De uma forma geral, nós buscamos um acesso àquilo que transcende. Aí buscamos um grupo, buscamos reuniões, buscamos acessos, e aí quanto melhor a performance desse lugar, inclusive a anestesia pode ser até um pouquinho melhor. Mas mais cedo ou mais tarde isso também não vai resolver. E aí a resposta de Jesus é a seguinte, encara, mergulha, entra de cabeça nesse lugar com uma postura, a fé. E aí, nesses anos todos, aí, né, nessa volta toda que a gente foi dando, o processo de amadurecimento que tem feito com que as coisas caminhem tem passado por esse lugar, o lugar do invisível em fé, o lugar do invisível, aquilo que não se vê, e foi de onde você começou essa nossa conversa aqui hoje, né, no início, aquilo que os nossos olhos em algum momento deixaram de enxergar, o invisível, agora não. Então entenda, para as nossas angústias, para as nossas agonias, para essa eternidade que bate dentro de nós, só tem um caminho, o convite de Jesus para águas mais profundas. Não há outro caminho. Águas rasas não vão resolver. Anestésicos não vão resolver. Religião, inclusive a nossa, não vai resolver. Isso só vai potencializar ainda mais a nossa angústia. No entanto, lance as suas redes em fé. Porque nós somos chamados para viver por fé. O alimento das nossas vidas não é outro que não seja a fé. E aí agora eu volto. Essa volta toda foi para voltar para o ponto. Como você sabe, algumas pessoas aqui sabem, a nossa família é muito grande fora do Brasil. Muito grande mesmo. E desde que eu me casei com a Luciana, há quase 30 anos, a gente vai muito, e eu conheço muito bem essa realidade própria que você está comentando. Inclusive, estou vendo agora, nesse período, uma tragédia muito grande, que é o fato dos pais que não têm cidadania ficarem aguardando os filhos chegarem à idade, chegarem a serem maiores de idade, para depender do filho e solicitar e pedir ao filho que dê para ele documento para estar naquele lugar. Uma tragédia, em cima da outra, né? Há alguns meses atrás, a Alemanha e outros países da Europa assinaram um convênio com o Brasil, garantindo que qualquer jovem com alguma formação na área da saúde, seja como enfermeiro, ele não precisa ter
grau superior da formação na área da saúde, e que esteja qualificado a ser um cuidador de idosos, ele pode receber o visto dele em até 15 dias. Visto permanece. Em 15 dias, ele resolve o problema dele de permanência na Europa, se ele for um cuidador de velho. Nós vivemos aqui na nossa comunidade o caso de uma pessoa muito querida que não queria viver uma situação de ilegalidade lá e foi sugerida a ela faz um teste aí de habilidades especiais. E ela demonstrou habilidades especiais e muito rapidamente ela obteve o green card para estar naquele lugar. Mas é o seguinte, você pode ficar aqui, o que não significa dizer que você pode exercer o seu papel nesse lugar. Ou seja, você é um ótimo escravo para estar entre nós. Pode ficar à vontade, você está livre para ficar aqui. Você é um escravo qualificado. Isso. Mas eu me lembro... E o mais grave disso é que a gente não está percebendo que isso é uma coisa crescente. E eu me lembro de um período que foi muito significativo para a minha casa, porque é muito tentador, e a expressão é essa mesmo, é muito tentador para nós ir para os Estados Unidos e encontrar, para que vocês tenham uma noção, num aniversário da Luciana lá, no período da manhã, ela falou assim, gente, vamos reunir na casa da tia tal, para o meu aniversário, 100 pessoas. Só para ter uma noção. De um aviso de uma hora para outra, 100 pessoas para o aniversário. Então, a família é muito grande. Quando a gente vai para lá, a gente é muito tentado a estar naquele lugar, porque quando a gente está ali, a gente está de férias, é sempre muito gostoso, todo mundo recebe a gente, não apresenta nenhum problema grave, tudo sempre gostoso. E aí a gente passou lá um período de 2 meses. Alugamos uma casa como morador, ficamos lá, fui estudar inglês, foi excelente. E a Luciana falou assim, meu bem, nós precisamos mudar para cá, nós precisamos passar um período aqui maior e tal. Eu falei, meu bem, se esse é o projeto que Deus tem para nós e Ele confirmar isso, jóia. Se não for, esse lugar de paraíso passa a inferno em alguns minutos. No ano posterior, e eu vou contar isso, apesar de ser uma experiência íntima, mas eu acho que é muito a propósito dentro do que você está trazendo. Nós estamos aqui abrindo a intimidade. No ano posterior, nós fomos viver outro período assim, um pouco mais longo, né? E nós alugamos um apartamento de frente, uma das praias mais lindas que tem ali naquela região, Sunny Island, de uma brasileira que fez uma situação totalmente particular para a gente. E eu sempre falando com a Luciana, meu bem, esse é um lugar, se for o que Deus quer para nós, se não, ela não, aqui é bom demais, aquela coisa. Uma tentação muito associada à família dela e uma sedução, uma indução. Muito bem. Nesse segundo período que nós estávamos lá, ela entrou num processo depressivo e se percebeu 2 vezes na sacada como quem ia pular lá de cima. E aí ela foi entender do que nós estávamos conversando. Se isso é projeto de Deus para nós, é uma coisa. Se isso é fé, é uma coisa. Se isso é fuga, é uma outra coisa completamente diferente. De cobrir nossas carências. Amados, queria dizer uma coisa, a gente vai repartir o pão aqui agora. Sabe o que não falta para gente competente no mundo inteiro? Vez. Todo mundo bom de serviço tem vez. Mas sabe o que transforma a humanidade? Voz. Não adianta você formar uma pessoa que tem vez em qualquer lugar do mundo, mas não vai ter voz. Sabe o que os principais líderes do Brasil não têm hoje no mundo? Voz. Sabe que todos os líderes do Brasil hoje, jovens ou velhos, têm no mundo vez. Todo mundo quer um líder brasileiro. Todo mundo quer um líder brasileiro na sua conferência. Todo mundo, todos os principais ministérios do mundo querem ter parceria com o Ministério Brasileiro. Então, se você for um líder no Brasil, buscando uma parceria no exterior, vai fazer fila
de gente querendo ser parceiro com você. Sabe por quê? É a garantia de que o que ele tem para entregar vai escalar. Qualquer ministério no mundo vai querer fazer uma parceria com um líder brasileiro. Sabe por quê? Ele vai vender 30 ou 3 mil. Então ele quer uma parceria com o líder brasileiro. Paga viagem. Vai para a conferência. Sabe por quê? Porque todo líder brasileiro significa que ele vai vender 10 vezes mais livro, ou 100 vezes mais livro, ou 1000 vezes mais livro. Sabe por que você não vai ver um jovem líder brasileiro que fala com milhões de pessoas aqui, subindo numa plataforma, numa conferência lá, para dar a direção? Ele vai subir para dar, sabe o quê? O testemunho. Aí ele vai dar o testemunho do que está acontecendo, avivamento, os números, igreja cheia. Aí todo mundo vai empolgar com aquele negócio e vai ser levantada uma oferta para investir no Brasil. E eles vão investir. Igual investem numa fábrica de carro, igual investe numa indústria de sardinha. Estão entendendo ou não? Ou tem que ser mais claro? Investe. Vão pôr milhões de dinheiro. Sabe para quê? Para vender os carros. Para garantir a venda da lata de sardinha. Sabe que dia que um cara desse vai ter voz nesse mundo? O dia que a gente for transformado em entendimento aqui e começar a investir de maneira consciente, intencional, nos nossos valores, naquilo que a gente representa como pessoa e não como capacidade de serviço. Amém, amados? Nossos filhos não estão usando TVs. Para TVs eles ficam mesmo aqui, ó. E nós vai tudo morar na beira do Araguaia. Quer o melhor lugar do mundo para TVs? No Araguaia. Nem precisa ter lancha bacana, não. Canoa de pau não resolve lá. Minha primeira vivência com Araguaia foi um homem de 60 anos de idade empurrando uma canoa de pau com um bambu de 5 metros. Subi no rio para pescar com linha de mão. Não precisa de muita coisa não para desfrutar do Araguaia. Vamos trazer a humanidade para cá, porque aqui todo mundo tem vez. Então, não trabalha muito não. Se for só para o seu filho ter vez, 300 quilômetros. 300 quilômetros, seu filho vai estar no lugar melhor do mundo para ter vez. No inverno, céu estrelado. Amém? Peixe bom, conversa boa, fogueira, moda de viola. Aqui a gente que planta o que dá para o gasto. Se vier visita, aí é que a gente gosta. Não foi assim que eles cantaram? Mas é assim. Mas não é isso. Amém? Agora, para ter voz, nós temos que fazer igual Jesus ensinou. Ele pegou o pão e disse o seguinte: se você não repartir de você, se você não estiver entregando você, então não adianta o que você está entregando.
Porque entregar uma parte do que a gente tem vai dar para as pessoas o quê? Vez. Mas repartir com elas quem a gente é vai dar para elas o quê? Voz. E os nossos jovens não estão usando mais TVs. Eles estão usando ter voz. Eu me recuso a ver uma menina dessa, viu? Morando lá naqueles lugares bons lá, só para ter vez. Amém? Para ter vez, você fica aqui no Araguaia. Amém? Pede pro seu irmão te ensinar a pescar. O maior pescador do mundo. Luiz, você tem que sair para pescar com o Mateus. Quantos anos tem o Mateus? 7 anos, Luiz. O cara é sensitivo, Mateus. Ô, Luiz. O pirangueiro que levou nós no barco foi Paulo Júnior. Nunca vi um trem desse, não. Rapaz, o Mateus pegou 20 douradas na parte da manhã. Eu mal consegui trazer 2 para a canoa. O pirangueiro experiente pegou 3. E o Mateus me dando aula, falou assim: Paulo Júnior, é ali, ó. Você joga ali, vem mexendo. E os trem, pá! Aleluia. Nossos filhos precisam ter voz. Naquele dia eu ouvi um homem de 7 anos vencendo todas as limitações dele. Para ser o que na minha vida? Voz. Deixa eu te ensinar, Paulo. Deixa eu te ensinar a pescar. Glória a Deus, amados. Amém? Então a gente tem que repartir de quem a gente é. E não qualificar as pessoas em cima do que a gente tem. Porque a pior desculpa que nós podemos usar para tornar a pobreza ainda mais desgraçada é a filantropia. Que ajuda as pessoas a terem vez naquilo que a gente come, mas não ajuda elas a ter a voz que elas podem ter. Amém? Vão repartir o pão. Amém? E aí você não vai embora não. Porque a Cissa resolveu hoje fazer o batismo dela aqui com todo mundo. É isso mesmo? A casa inteira. Glória a Deus. Ó que benção. Então você vai segurando a onda aí, que está dentro do horário ainda. Lembra do rito. Vim para cima, o pão para baixo, que ele é uma bandejinha. E com bandeja você pode repartir com alguém, amém? Então abre a sua bandeja e compartilhe o seu pão. Declarando que você não quer repartir do que você tem. Você quer compartilhar quem você é. Então não é o seu direito de posse sendo repartido. São seus valores, sua vida sendo compartilhada. Se você não estiver compartilhando a sua vida, pelo amor de Deus, não reparta suas posses. Não reparta suas posses se você não quer compartilhar sua vida. Porque repartir as posses sem compartilhar a vida foi a desculpa do ladrão. E a desculpa do ladrão no ambiente religioso é a filantropia. Usar os pobres para justificar o seu direito de posse. E não ter que compartilhar a vida. Amém? Comei dele todos.
Aleluia. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe. Agora você segura seu cálice aí só um minutinho. Bebe não. Segura ele com cuidado para não manchar a roupa. Cuidado com esse vestido seu aí. Tô de olho aí. Lá em casa são 4. São 5. É bom, mas dá trabalho. Lá em casa são 5, fique de olho. Então é o seguinte. Você segura o cálice que nós vamos brindar isso juntos. Vem cá, Cissa, com a família toda. A Cissa, que na verdade é Cecília. E o Júlio, o Tomás e a Iris. Amém? Todos vão passar pelo batismo? Só você? Eles são testemunha disso. Amém, graças a Deus. Pode ficar aí à vontade, onde você quiser. Tá bom? Vem cá, Cláudio. Eu tenho sido testemunha do que isso significa na sua vida. E eu tenho visto como o seu olhar foi se transformando todos os dias num olhar de quem se importa. Quando eu te encontrei, você tinha um olhar de quem tem medo. Você era mais ansiosa que angustiada. Não é verdade? Primeira vez que eu olhei seus olhos, eles eram olhos de quem tem medo. O futuro, a vida. E hoje é o olhar de quem se importa. É doído. Não é verdade? Amém. Quer falar alguma coisa para os irmãos? Amém. Aleluia. Cecília, nossa Cissa, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo são sobre você, são em você e através de você. O seu nome é aquela que se importa. Deus te deu o olhar de quem se importa, a angústia de quem se importa, a inquietação de quem se importa. O seu nome é aquela que vê o invisível. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. No final dessa reunião aqui, conversa com a Cissa. Pega a sua família. Não estou fazendo marketing aqui, ela sabe disso. Mas você vai pegar a sua família. Presta atenção no combinado aqui. E eu sei que os caras lá, se vocês acharem ruim, fala com eles que está dentro do nosso combinado. Você vai pegar sua família, juntar lá tio, sobrinho, beleza? Monta uma caravana de uns 20 e vai fazer um passeio lá na galeria de arte onde a Cissa trabalha. Aí você vai reunir a família, prepara umas marmitas, um sanduíche, tem que ser um sanduíche que combina com a galeria de arte. Não vai bagunçar também não. Porque você tem caindo, maionese lá, aquela coisa não. Tem que ser um trem arrumado, entendeu? Um patê de atum assim, caprichado, um pão bom. E aí você leva isso tudo arrumadinho. E aí lá tem uma arena em volta de uma figueira. Sabe aquelas figueiras do Cerrado aqui, aquela das folhonas grandes? Aí lá, depois que andar, se vê um pouco de cultura, de arte, de sensibilidade, você senta lá para bater um papo. Para conversar sobre valores. Para desenvolver um pouco de sensibilidade para os nossos filhos. Amém, Cícero? Está combinado?
E eu sei que ninguém lá vai achar ruim. Não tem obrigação de comprar nada. Mas se comprar é bom, porque vai uma comissão passista. Agora, entendeu? Mas não é isso que eu estou falando aqui, não. Porque lá está aberto, é uma galeria, é no centro da cidade, é numa casa tombada como patrimônio histórico e arquitetônico de Goiânia. Então você vai ter a oportunidade de ir lá e ver uma casa tombada lá das fundações de Goiânia, uma arquitetura lá dos anos 60, muito legal. Recomendo. Aí tem uma arena de 60, abre o sanduichinho lá sem bagunçar, deixa lá mais limpo que você pegou, amém? Mas você vai ter um dia de família, combina o horário. E pelo amor de Deus, vamos ajudar nossos filhos a terem voz. Amém? Você crê nisso? Temos um amém? Então vamos brindar isso juntos aí. A alegria do Senhor é a nossa força. Bebei dele todos. Deus Emanuel. Glória a Deus. A filha, a Isa é filha do Cirão Franco, né? Vem cá, menina. Aí, ó. Patrimônio nacional. Viu, minha filha? Você sabe o que a capetada está querendo fazer com você. Ensinando para você que tudo nessa vida é ter vez. Para ter vez, nós tínhamos ficado quietinho lá no céu. E não tinha que enfrentar essa bagaceira aqui. Amém? Você tem uma herança, um legado de quem tem voz. E aí eu queria colocar um desafio. Colocar um desafio para o Luiz e para a Silvinha, para outros aqui, para o Ricardo, para a Ana, para todos aqui. Colocar um desafio aqui. Eu estou recebendo uma visita aqui de um dos caras, que foi um dos corações que abriram aqui nessa cidade para me receber. Esse homem aqui não só carregou o piano para mim, não. Ele rodou o piano. Obrigado, viu? Incansável em cuidar da nossa casa, da nossa vida. Então eu queria colocar um desafio. Lúcio, todos vocês que estão em posição de liderança, marcam um horário com os nossos jovens para fazer uma visita lá nos seus empreendimentos. Leva eles lá, leva 5, leva 10, leva lá. Amém? Leva lá na fazenda, leva lá na sua empresa. 5, depois leva mais 5, para falar com eles sobre os seus valores, suas lutas. Toda vez que você pensou em desistir, não desistiu, leva lá, tira um tempo, faz isso uma vez por mês, reparta o seu pão. Não tira do tempo que te sobra. Não tira do tempo que te sobra. Senão não tem valor. Mas pega do seu pão, da sua vida, do seu coração. Junta aqui alguns jovens, 5, depois leva mais 5, vai levando. Jesus levou de 12 em 12, mas não vou nem sugerir 12, porque isso já deu bagunça, virou religião, quase acabou com a igreja no Brasil. Leva o número que se tiver no coração. Amém? E reparte. Se precisar ajudar a pagar a van, nós pagamos. Glória a Deus. E reparta a sua vida. Reparta o seu coração. Chora com eles. Fala para eles quantas vezes você pensou em desistir. E não desistiu. Fala para eles dos seus sonhos. Porque ouvindo a sua voz,
eles vão começar a perceber que não é suficiente ter vez. Pega uma turma aqui, Deus, só para te fazer uma visita. Amém? Leva umas 3 de cada vez. Amém? E abre o seu coração. Reparte. Ensina. Transforma. Esse é o meu corpo que eu ofereci. Mas não vai lá do que você tem e tira um pedaço que te substitua. Mas pega algo de você e compartilha o que te representa. A forma filantrópica é uma forma de se fazer substituir pelo que a gente tem. Mas a redenção está em compartilhar de quem a gente é. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Peraí, vai embora não, porque é um recado da minha mulher. Se você for embora agora sem ouvir o recado dela, você morrer hoje, talvez você não vai para o céu. Então põe aí, por favor. A Lana está lá em Floripa, misturada com a netaiada lá. Você sabe que desde o dia que nós fomos embora, vai fazer 2 meses, rapaz, que a Lana está fora de Goiânia. Você consegue imaginar um trem desse? Ela não voltou. A gente voltou da viagem, já foi direto para Floripa. Segura a onda aí, tá lá. Testemunho da Paula e da Camila. Tempo maravilhoso. Dia 11. Dia 11 é sábado que vem, às 9h30 da manhã. Vai estar acontecendo aqui na congregação, 9h30, dia 11. Maternidade, fé e trabalho. Como é que essas mulheres estão vencendo o desafio da maternidade e produzindo ainda no ambiente de trabalho. Amém? Outra coisa, lembrando você que é só até quarta-feira a oportunidade de você doar alguma coisa, que você queira doar para o nosso bazar, que vai ter o brechó lá em Uberlândia, dia 11. Então, dia 11 também vai acontecer lá em Uberlândia o brechó do Missão África. E aí, se você tem alguma doação que você queira fazer, traz aqui, segunda até quarta. De segunda a quarta nós vamos estar recebendo e depois nós vamos encaminhar isso tudo lá para Uberlândia para ser vendido lá no dia 11, tá bom? Fala aí. Bom, gente, nós temos um projeto com homens nessa cidade. Nós queremos influenciar a voz, né? Os nossos homens são fundamentais nessa consciência de termos voz. E nós temos um projeto que chama No Fio do Bigode, que é um trabalho onde a gente, todo mundo aqui conhece esse termo, no fio do bigode, é um termo de honra, né, de negócios, e a gente se encontra uma vez por mês, temos almoço, e às vezes alguns homens recebem outros homens nos seus negócios para falar desses valores, para compartilhar o que eles são, né? Nós temos essa prática. E em dezembro agora nós vamos fazer um summit aqui para 150 homens. Vai ser um momento transformador, e eu gostaria que você fizesse parte disso, tá bom? Hoje eu não consegui providenciar o QR Code aqui a tempo, meus companheiros não enviaram para mim ainda, mas você já está sabendo, você pode falar comigo, tá? E nós vamos ter esse evento aqui, e eu gostaria que os homens viessem, viu, Jorginho? Tá vendo você aqui, queria que você fizesse presença, porque nós queremos influenciar essa cidade através dos seus homens de honra, amém? Nós temos, vai ser um sábado a manhã inteira, né? Das 8 a 1, palestras de 10 minutos, de 20 minutos e 30 minutos aí. Nós estamos com pessoas fantásticas aí, tá bom? Voluntários para o Ministério Infantil, por favor, fotografe esse telefone aí para você cooperar, participar. É uma das formas também de você repartir sua vida, tá bom? Vamos em paz. Uma boa semana para todos. Em nome de Jesus.